Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre relações laborais e contratos de trabalho. A nossa convidada é Bruna Gomes, advogada em nome individual que trabalha desde o início da sua formação profissional com empresas e o universo dos seus colaboradores. Fiquem então com a nossa conversa com Bruna Gomes. Bruna, obrigado por estares aqui à conversa connosco. Se calhar podemos começar por falar da tua primeira experiência de trabalho. Olá, obrigada eu. Nem sei bem se pode chamar. Claro que sim, claro que foi uma experiência de trabalho. Até foi uma experiência e peras. É que o meu primeiro trabalho foi exatamente a apanhar peras, aqueles trabalhos sazonais em que há um senhor latifundiário que tem muitos pomares e contrata assim uma série de gente em banda para lá irem apanhar a fruta da estação. E coisas que duram só 2 ou 3 meses, pagas ao dia, nada de recibos, nada dessas coisas, não é? Mas apanhei muita pera debaixo de um sol tórrido, tenho memórias muito giras. Giras e também um bocado precárias, não? Sim, 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 giras e precárias. É assim, eu tinha 16 anos, sei lá, queria comprar um telemóvel novo e na altura o meu pai disse-me que eu devia comprá-lo com o meu dinheiro, porque tratava-se de um capricho, eu nem sequer precisava de um telemóvel. E eu entendi aquilo como, ok, desafio aceito. Surgiu ali aquela oportunidade de ir apanhar peras e fui sem saber, sem fazer a mais pálida ideia do que era trabalhar, do que é. Bem, eu no fundo só sabia o que era uma pera, mas mal, porque não fazia ideia do que um tipo de trabalho daqueles podia envolver. Hum. E de facto, precário é a palavra que melhor define aquela situação. Um monte de gente numa carrinha, chegar a um pomar. Como é que te chamas? Bruna, então está bem, apanha aqui peras para este caixote. É suposto apanhar as peras nas fileiras sempre a seguir, e depois no fim do dia eu dou-te o pagamento e amanhã se quiseres vens, se não quiseres não vens, e assim era. Nem controle de identidade, se tem idade para trabalhar, se não tem. Nada, claro que não. Eu por acaso tinha 16 anos, mas se não tivesse dava igual. E aliás, havia lá pessoas que não tinham 16 anos, claramente. Ilegalidades no contrato, quais são as mais frequentes? Olha, desde logo, este género de ilegalidade total, que é, no caso da apanha da fruta, até teríamos aqui um motivo que sustentaria um tipo muito específico de contrato a termo, que eu hei de ter a oportunidade, espero eu, durante esta conversa, de esclarecer o que é este palavrão, que é a sazonalidade deste tipo de atividade em que o empregador só precisa das pessoas para trabalhar durante um curto período de tempo, porque de facto não tem atividade no resto do ano, não há fruta para apanhar depois e isso é perfeitamente atendível. Mas este género de trabalhos é um bom exemplo daquilo que é a ilegalidade na contratação, porque não só não existe qualquer tipo de contrato escrito, Uhum. o que desde logo é uma das condições desses tais contratos a termo, como disse, que haverei de esclarecer melhor. Não há contrato escrito, não há, como me referiste muitíssimo bem, qualquer controle de identidade, não há uma questão remuneratória muito bem estabelecida, ou seja, trabalhas ao X por hora, recebes Y de subsídio de alimentação, não há nada destas questões, e para mim a mais flagrante e aquela que no fundo é uma consequência que não é nada equacionada quando eu fui apanhar peras, quando tu vais trabalhar só para ajudar o tio ali naquela fábrica, quando alguém vai desenrascar outra pessoa ou quando pensas em ganhar dinheiro durante 2 ou 3 meses para ir de férias a seguir, que é a ausência de seguros de acidentes de trabalho, Uhum. de descontos para a segurança social, ou seja, esta rede de garantias do trabalhador não estar estabelecida, nem sequer foi vinculada, porque as pessoas não são legalmente trabalhadoras daquela, isso não é comunicado a ninguém, nenhuma entidade, é simplesmente pago o dinheiro, o chamado ao negro, por fora, e isto para mim sem dúvida que é assim a grande ilegalidade, a grande consequência complicada
deste género de trabalho, que existe todos os dias em todo o lado, mas que pode realmente trazer consequências muito sérias no caso de um acidente Yeah. ou de algum problema. E agora no Covid vimos o setor da hotelaria, que era um setor que estava habituado a não fazer contratos. Havia muita gente Certo, a trabalhar em bares, restaurantes, exatamente. que não tinham contratos, e quando a pandemia bateu não havia apoios para ninguém. Exatamente, é um ótimo exemplo também, todas as medidas que foram lançadas de apoio aos trabalhadores e também aos próprios empregadores, Uhum. atenção, durante o período da pandemia, especialmente ali quando março, 2020 bateu e tudo parou, ou todos os serviços não essenciais, como se dizia, pararam. Os apoios eram estabelecidos naturalmente para quem tinha, os trabalhadores declarados junto à Segurança Social, para quem fazia descontos, para Yeah. quem apresentava de facto os seus verdadeiros rendimentos e dava conta deles ao Estado. Não havendo essa comunicação formal, portanto, as burocracias têm sempre estes dois lados, não é? Por um lado é uma chatice e tem que se pagar Yeah. impostos, mas por outro são garantias de que se alguma coisa correr mal, como foi esse período, como foi o caso nesse período, o Estado disponibilizava-se a dar apoios, mas naturalmente que não podia dar só dinheiro para a mão das pessoas, é assim, Yeah. teve de se estabelecer uma regra. Tens quantos trabalhadores? Espera, não tens nenhum. No fundo tens, mas não declaraste nenhum, então não te posso dar qualquer tipo de apoio. Por sua vez, o trabalhador ficava ali numa situação de verdadeira, mais do que precariedade, não é? Sim, sim. Ficava ali sem qualquer rede, viu-se ali sem qualquer rede e as pessoas ficaram em situações muito complicadas. Tipos de contrato, full-time e part-time. Quais são as Bem, olha, especificidades de cada um? para ser muito sincera, nesse aspecto penso que é assim, eu sou uma grande defensora, ou costumo ser, costumo pugnar muito pela questão da falta de literacia burocrática das pessoas, não têm conhecimento absolutamente nenhum de como é que estas questões dos contratos ou destas formalidades relacionadas com o trabalho funcionam e depois o que é que acontece? Vem pôr muita lenha na fogueira na discussão entre patrão e trabalhador, não é? Uhum. Porque às vezes a falta de informação é determinante. Mas nesse concreto aspecto, o full-time e do part-time, francamente, é aquilo que as pessoas mais conhecem, ou seja, o senso comum está muito aproximado daquilo que é de facto Uhum. a realidade legal. Um trabalho a full time, trabalha-se tipicamente 8 horas por dia, 40 horas por semana, e um trabalho a part-time trabalha-se tipicamente 4 horas por dia e 20 horas por semana. Há aqui depois várias nuances que são normalmente desconhecidas, a não ser que a necessidade daquele tipo de trabalho assim o obrigue. Por exemplo, a questão do part-time não ter de ser este número de horas pela metade fixas, ou seja, não é um contrato a part-time só quando e apenas se trabalha 4 horas por dia ou 20 horas por semana. Uhum. Se trabalha 20 horas por semana ou 25 horas por semana, sendo que na segunda-feira trabalha 8 horas, na terça-feira trabalha 2 horas, na quarta-feira não trabalha, na quinta trabalha 5 horas e na sexta outras 5, isto faz na mesma 20 horas por semana, mas não 4 horas por dia, ou seja, é trabalho em part-time todo o trabalho que implique uma distribuição horária não uniforme e que não complete o tempo de trabalho que se tem por integral, que são as 40 horas por semana. Ok. Mas a partir daí pode haver aqui várias nuances, há semanas em que é de uma maneira, há semanas em que é de outra. Isso tem de estar tipicamente ou em bom rigor deveria estar escrito e acordado no contrato de trabalho para que as partes saibam com o que podem contar e para que aquele trabalhador também consiga organizar a sua vida, porque tem direito a isso. De resto, depois também há algumas especificidades que podem ou não ser interessantes. Fala-se muito na questão do subsídio de alimentação, se é devido ou se não é, a quem está em part-time. Uhum. Entende-se que há vários entendimentos, também há vários setores e várias convenções coletivas, outro chavão aqui pelo meio, que são aplicáveis a diferentes setores e que influem aqui nesta regra. Mas, tipicamente, se trabalhar mais do que 3 horas por dia terá direito a subsídio de alimentação.
Mas de resto, como dizia no início, esta dicotomia full-time, part-time é o que as pessoas melhor conhecem, e o que de facto é assim como o senso comum costuma falar neste assunto, realmente. Tempo livre enquanto estamos empregados. Quais são as minhas opções? Por exemplo, se eu tiver que ir ao médico, tenho que escolher um dia de folga para ir ao médico. Bom, nin. Há aqui uma questão que culturalmente está quase imposto na nossa sociedade de trabalhadores que são tirados dias de férias para quando queremos tratar de assuntos da nossa vida. Sim. E os assuntos da nossa vida, por vezes, são consultas. Isso é mais ou menos atendível. Contudo, há todo um regime, a par das férias, que tem que ver com as faltas ao trabalho. E se o mundo das férias é um universo, o mundo das faltas ao trabalho é outro universo, porque temos faltas justificadas e faltas injustificadas. Uhum. Qual é a questão? As faltas, mesmo que justificadas, como é o caso de ir ao médico, norma há um conjunto muito específico de faltas que são remuneradas, de faltas justificadas que são remuneradas. Todas as outras são não remuneradas. E ir ao médico pontualmente pode representar uma falta não remunerada. Será remunerada se for coberta pelo regime da segurança social. Se de facto a pessoa tiver ali 2, 3 dias doente, a partir daí já estamos a falar então de uma baixa, é uma situação relativamente diferente. Quero fazer aqui um disclaimer, que é, estou aqui a falar de um monte de coisas, eh, em tom de conversa descontraída contigo. Vai haver sempre situações que eu não vou esclarecer devidamente ou com o cuidado que mereciam. Vai haver outras que vão ficar muito no ar e vai haver outras que vão ser demasiado específicas ao que se pretendia, como é este caso aqui. Mas uma coisa que penso ser muito importante esclarecer aqui a este propósito é o que eu acabei de referir só se aplica tendencialmente a trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, quando tenhas um contrato de trabalho. Coisa diferente é quando passas um recibo verde e és um trabalhador independente, ou pelo menos deverias ser, se não estivermos a falar de falsos recibos verdes. Ah, pronto, não sei se terá aqui pertinência. Fazes ideia do que é um falso recibo verde? Eu já passei recibos verdes, mas eu estava a trabalhar, era tipo um part-time fora do meu trabalho normal, então não tenho muita noção. Então era de facto um bom recibo verde, não Mas era? eu, Era um era, part-time. eu tinha um bom recibo verde, mas eu sei que há muita gente a trabalhar a full-time que está a recibos verdes. Epá, pois, mais do que trabalhar a full time e estar a recibos verdes, o que me parece complicado é estar a passar um recibo verde e receber ordens muito específicas do teu patrão e cumprir horários e, ou seja, em tudo se assemelhar a uma relação de trabalho por conta de outrem. Tu não és trabalhador independente, coisa nenhuma, não tens Exato. independência Exato. nenhuma. Por vezes nem a tua independência técnica é respeitada, ou deontológica, que são dois aspectos tipicamente relativos aos trabalhadores independentes, arquitetos, advogados, engenheiros, profissionais que possam exercer a sua atividade, porque inscritos numa ordem profissional podem exercer a sua atividade independentemente de um patrão, mas que no fundo passam recibos a uma entidade que controla completamente o seu horário, a sua autonomia técnica, ou seja, não tens bem uma última palavra sobre aquela questão técnica que está ali a ser discutida. O teu padrão ou a tua empresa é que o determinará. E muito mais grave, a meu ver, é a questão deontológica, que é às vezes passada por cima, ou seja, és um recibo verde, serias um trabalhador independente, mas como já vimos, além de cumprir o horário de trabalho, ou seja, não és trabalhador independente nenhum, isto não é freelance nenhum, trabalhas não é quando queres, é quando és obrigado a isso. Além de teres um horário de trabalho e cumprir as ordens do teu patrão, o teu patrão diz-te para fazer coisas que Deontologicamente. ufa, obrigado. Deontologicamente não querias ou não deverias fazer, Pois. porque pronto.
São assim coisas muito complicadas. Saltei aqui para este assunto porque, de facto, também no regime do chamado falso recibo verde, em que tipicamente se não trabalhas não recebes, Hum. pode haver aqui questões de segurança social que são Sim, asseguradas na mesma e não há etc. férias. Exatamente, não há férias, ou aliás não há férias pagas, porque tu férias podes ter, não trabalhas, Pois, mas exato. não Mas mas não há férias pagas, não tens os 22 dias de férias que todos os trabalhadores por conta de outrem ganham no dia 1 de janeiro de cada ano, dependendo ou não se é o primeiro ano de contrato, mas, a empresa tipicamente pode dispensar o trabalhador de um momento para o outro, certo? Como estou a recibos exatamente. verdes, Exatamente. sem E aviso. aqui, mais uma vez, a palavra precariedade, porque de facto essa é a grande questão dos recibos verdes, não tens qualquer tipo de vínculo formal àquela empresa és um mero prestador de serviços, Yeah. és um fornecedor, assim como uma empresa, de caminhões tem fornecedores de pneus, também tem, se tiver um motorista a trabalhar recibos verdes, também tem ali aquele fornecedor daquele serviço que é humano, não é, de realizar o transporte. Mas se ele não é seu trabalhador, se não tem um contrato de trabalho com aquela pessoa, se só tem uma relação de prestação de serviços, essa pessoa não está nos quadros da empresa, não tem antiguidade e, se o patrão assim entender, pode, do dia para a noite, dizer: meu amigo, amanhã não vens. Desculpe, se amanhã não vens, não me apetece, não quero que venhas. E a pessoa ficará à partida sem nada, porque isto não constitui um despedimento, porque não havia uma Era relação de só uma trabalho prestação de serviços, exato. subordinada, exatamente. É como se terminasse ali um namoro e adeus até amanhã, Hum. e a pessoa não tem direito a absolutamente nada, não tem direito ao seu subsídio de Natal em proporcional, ou ao seu subsídio de férias em proporcional, como teriam qualquer trabalhador que fosse despedido ou que se despedisse por conta de outrem. Hum. Enfim, já que a conversa está a fluir tão depressa, deixa-me aqui dizer uma coisa muito interessante a este propósito, ou que eu acho muito interessante, espero que as pessoas não pensem que é uma verdadeira seca. Este senhor motorista que chega ao seu trabalho e o seu patrão lhe diz: desculpa, não quero que venhas mais, entrega as chaves do carro e vai-te embora. O que é que tu achas que ele pode fazer? Diz-me lá, pegar nas suas coisinhas, ir à sua vida e ir arranjar outro trabalho? Isso com certeza. Esse- Oh, diz. nós já falámos sobre isto noutra vez e, eu sei que se a pessoa trabalhar durante 90 dias, certo? Bom, não é uma questão de 90. Então, ah, este senhor aqui neste exemplo, eu percebo onde querias ir, e desculpa É. interromper. Esse senhor aqui neste nosso exemplo pode desde logo chegar ao Tribunal do Trabalho e dizer: isto era uma relação de trabalho por conta de outrem, era um falso recibo verde, Ok, eu quero que mesmo seja passando recibo verde. reconhecido, sim, sim, Ok, sim, eu ok. quero que seja reconhecido judicialmente que, isto era um contrato de trabalho verdadeiro e que eu tenho direitos agora, e que agora e sempre tive, não é, mas que Uhum. estava ali numa situação de pressão, e não podia reagir, mas agora que me mandaram embora, eu quero que seja reconhecido que eu tive um contrato de trabalho, eu estive vinculado com esta empresa de X a X, um lapso temporal que seja, e o que me aconteceu tratou-se de um despedimento ilícito, porque sem razão nenhuma e sem motivo algum, despediram-me do dia para a noite, além de sem motivo, sem qualquer tipo de remuneração ou garantia. Uhum. Portanto, pode desde logo fazer isso. Os 90 dias que falavas tem que ver com uma outra situação, que penso que conversámos sobre isso em off, algures na Yeah. vida, que tem que ver com o facto de quando não assinas um contrato por escrito, Uhum. isso representará, ou é uma das consequências, hum, traduzir-se-á em que tu, apesar de não teres um contrato assinado por escrito, passado 90 dias, que é o período experimental, estás efetivo nessa empresa. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo. A Tânia é esteticista e foi trabalhar para uma clínica de estética
E chegou lá e conversou com a sua patroa, com os seus patrões, aliás, que era um casal, que eu agora quero que sejam. Conversou com os seus patrões e combinaram que, ou combinaram, coitada da Tânia, aceitou começar a trabalhar naquela clínica com um contrato de trabalho a termo certo por Uhum. 6 meses. Este trabalho a termo certo por 6 meses, hum, à Tânia não foi justificado. Ou seja, nada lhe foi dito porque é que eram 6 meses ou porque é que eram 12 meses ou sequer porque é que tinham de estabelecer já um termo, um fim à vista, Uhum. para um contrato de trabalho que estava agora a iniciar. Então, esta situação, dita assim, já parece esquisita e a lei, de facto, também a prevê como sendo idealmente de exceção. Ou seja, estabelecer um termo, um fim à vista, logo ao início do contrato, seja por 6 meses, seja por 12 meses, apesar de parecer que é um novo normal, Uhum. porque deves saber, tal como eu, que as pessoas à nossa volta são todos os dias contratadas a termo, porque sim. O termo passa a ser um período de experiência alargado. É Temos o período de assim, experiência é, e depois temos o é, contrato a termo. é super interessante esse teu ponto de vista e essa tua expressão, porque de facto é isso. Ou seja, a lei prevê motivos muito específicos para que se possa fazer um contrato de trabalho a termo certo, e a termo incerto também. Mas o que é certo é que todos os dias, como aqui no caso da nossa Tânia, são utilizadas estas figuras do contrato a termo certo e do contrato a termo incerto, sem se justificar absolutamente nada. E às vezes justifica-se, mas mal, ou com um argumento que não é o que a lei pretendia. Vou dar exemplos que a lei prevê como hum, justificações plausíveis, válidas e legais para que um contrato seja celebrado a termo certo. A substituição direta de um trabalhador que se ausentou porque está de baixa, porque se ausentou porque está grávida, ou porque se ausentou porque foi recentemente mãe ou pai, Ou foi de férias também. ou de licença sem vencimento, Uhum. que é uma figura relativamente incomum, mas que está prevista e que até Sim. acontece, apesar de não ser frequente. Um trabalhador que está ausente. E como está ausente, de facto, justifica-se, a lei prevê essa justificação para a empresa. Muito bem, posso contratar uma pessoa durante este tempo, que eu sei ou não sei quanto tempo durará, mas à partida até sei. Durante este termo certo, eu contrato esta pessoa para substituir a outra durante 9 meses. E isto, meus amigos, é justo, não é? Quem entra sabe porquê que entra, porque saiu aquela pessoa temporariamente, mas ela voltará. E para quem está também ausente, garante o seu posto de trabalho, como é evidente, Uhum. porque sabe que tem de ser substituído, isso é normal, mas depois vai regressar. Outro exemplo de justificação para um contrato a termo. O início de uma atividade nova na empresa, que se pretende levar a cabo, uma atividade que não era realizada até então naquela empresa, e que se vai pretender levar a cabo durante um período muito específico. Exemplo, novamente, uma empresa de sapatos pretende fazer um inventário dos seus materiais, supondo aqui que não tinha, pretende fazer um inventário dos seus materiais e dos produtos que tem em stock para organizar o seu balanço. Um inventário de uma empresa de sapatos, de uma empresa com média dimensão, vai dar muito trabalho, precisamos de contratar reforços para esta tarefa, mas ela é específica, é concreta, é só durante algum tempo Uhum. e quem entra sabe perfeitamente que só vai executar e depois vai à sua vida. Está tudo bem. O que é que acontece? A lei também tem lá uma linhazinha que diz que pode ser usado o contrato a termo para quando a empresa tenha um acréscimo excepcional da sua atividade. Como por Ou exemplo seja, no Natal assim, no ou Natal, no verão em restaurantes. olha, agora em restaurantes, mas aí estamos mais a falar de sazonalidades, que também é uma outra justificação da lei. Esta questão, o Natal pode ser um bom exemplo. O Natal, ou que seja só porque uma influencer partilhou no Instagram uma nova marca de agendas e essa marca, após essa exposição a que foi colocada com essa Instagram, começa a vender de repente milhões de unidades, quando vendia 4 unidades por semana, Uhum. de repente começa a vender milhões, mas também não sabe quanto tempo aquilo vai durar, não é? É um acréscimo excepcional da atividade da empresa, de repente tem uma solicitação
urgente, completamente diferente da realidade que tinha e que precisa de reforços. Hum. Muito bem, este aspecto é utilizado de forma altamente leviana todos os dias em Portugal. Acréscimos excepcionais da atividade da empresa não são este mês faturei um bocadinho mais do que o mês anterior, não. São situações como a que eu dei de exemplo e mais do que isso, que possam ter uma concretização muito específica, ou seja, que eu possa dizer: "O cliente, agendas amarelas, encomendou muito mais unidades e eu preciso de mão de obra para fabricar essas agendas para lhe entregar". Uhum. Voltando, que já estamos aqui numa grande volta, voltando, então a Tânia vai trabalhar para aquela clínica de estética com um contrato, diziam-lhe, de 6 meses, não lhe foi dada qualquer justificação e não lhe foi dado qualquer contrato de trabalho escrito a assinar. O que é que acontece? A Tânia começa a trabalhar. Começa, até gosta de lá estar, o tempo vai passando, tenho o contrato, pergunta ela, sim, sim, da contabilidade está a tratar, amanhã trazemos, não te preocupes. Tudo bem, o tempo passa, etc, etc. Passaram-se 3 meses e a Tânia não assinou o seu contrato de trabalho. Mas a Tânia até gosta de ali trabalhar e continua. Chegamos ao 5º mês de trabalho e os patrões da Tânia, ao contrário dela, não estão assim muito contentes com o trabalho dela. E então, dizem-lhe assim: Tânia vai receber uma carta, nós não vamos renovar o seu contrato de trabalho a termo de 6 meses. Ou seja, ele vai terminar agora, quando atingir o 6º mês. E a Tânia diz: desculpe, mas que contrato? Eu nem sequer assinei nenhum contrato. Não, mas nós falámos que o contrato era só de 6 meses. Falámos, mas eu não assinei nada, eu nunca vi esse contrato, eu não sei qual é a justificação sequer, para que fosse realizado esse contrato a termo de 6 meses. Qual é a situação em que a Tânia está? A Tânia está numa situação, novamente, de despedimento ilícito, porque apesar de lhe terem dito que o contrato dela era a termo de 6 meses, o facto de não terem redigido por escrito esse contrato, Uhum. e mais, até podiam ter redigido, mas se nesse contrato não estivesse especificamente esclarecido e bem esclarecido qual era a justificação desse termo de 6 meses para o contrato, tudo isto conduz a uma situação de como se fosse uma ilegalidade do contrato, que a lei atribui uma consequência muito específica, que é esse contrato então é sem termo. E passado o período experimental, que são 3 meses, 90 dias, Uhum. a pessoa está efetiva na empresa. Ou seja, não, a Tânia não vai embora ao fim de 6 meses, porque a Tânia está efetiva naquela empresa, goste-se ou não. Tudo isto é muito chato, porque os patrões da Tânia vão dizer que ela não tem razão e para ela se ir embora e ela não vai entrar naquele estabelecimento depois dos 6 meses. Mas novamente a Tânia terá de fazer como ao seu conhecido camionista de há pouco, motorista, e terá de ir junto do Tribunal de Trabalho ver reconhecida o seu despedimento ilícito e terá de agir, pedindo depois a reintegração no seu posto de trabalho ou uma indenização em substituição disso. Pois, porque depois ela, ao ser despedida, tem direitos, como já Exatamente. falámos, os meses de subsídio de férias, os meses de subsídio de alimento, o 13º mês, né? Os duodécimos. Os duodécimos, que são ou não duodécimos. Sim, no momento do fim de um contrato, dependendo aqui se esse contrato termina por iniciativa do empregador ou do trabalhador, há sempre um conjunto de coisas que têm de ser asseguradas. Desde logo, e é comum, seja o trabalhador que termina o contrato ou seja o empregador, o trabalhador tem direito a gozar todas as férias que ainda não tinha gozado relativas a esse ano. Tem também direito a gozar ou a serem pagas, ou a serem pagas todas as férias que iria gozar no ano seguinte. Uhum. Consegues entender? Talvez esta explicação assim em modo áudio fique um bocadinho Yeah. comprometida,
Mas basicamente as férias são sempre relativas ao trabalho prestado no ano anterior Uhum. e, portanto, se eu trabalhei durante o ano de 2019, durante o ano de 2020, durante o ano de 2021 e termino agora em dezembro de 2021, vou-me embora, Uhum. eu em 2021 gozei as férias que ganhei pelo trabalho que prestei em 2020. Ou seja, em 2022 eu ia gozar 22 dias de férias que são relativos ao trabalho que eu prestei em 2021. Ora, se eu me vou embora, das duas uma, ou gozo essas férias antes do fim do contrato, ou elas têm de me ser pagas. Ok. Então, agora um caso específico. Imagina que eu estou a trabalhar numa empresa, 2020, e depois essa empresa perde a concessão do sítio onde eu estou a trabalhar e o meu contrato é transferido para outra empresa. E a empresa com quem eu estive a trabalhar em 2020, no final do contrato com elas, eles pagaram-me as férias, pagaram-me o tempo que eu não tirei, e eu em janeiro começo de novo com uma empresa, mas o meu contrato continua a ser o contrato antigo porque houve uma transferência de contrato de uma empresa para a outra. Essa empresa nova só me vai dar as férias no ano de 2022. Não, então, quer dizer, sim, só te vai dar as férias, ou seja, tu vais gozá-las no ano de 2022. Vou Como ganhá-las referiste. durante durante o ano de 2021. Exatamente, porque tu trabalhaste e como É, referiste muito bem, o teu contrato é o mesmo, apesar de ter havido aí o que descreves aparenta ser uma situação de trespasse, que é uma exato. questão tecnicamente bastante sensível, porque tem muitas E nuances, agora, e agora está muito, está muito em é voga. muito comum as Sim. empresas que fazem outsourcing e então este ano tem aqui uma empresa, no ano a seguir tem outra empresa com com os mesmos trabalhadores, no ano a seguir entra outra empresa com os mesmos trabalhadores. Então, isso pode ser ou não outra faceta da precariedade, como falávamos. Os trabalhadores terão, e atenção, novamente sublinho, o espaço é uma questão tecnicamente bastante sensível e que deve ser abordada com bastante cautela, mas em termos muito gerais, dir-se-á sempre que os trabalhadores que transitam de uma empresa para a outra, mas no fundo não transitam coisa nenhuma, porque o seu posto de trabalho é o mesmo, e Exato. estão ali todos os dias no mesmo sítio, e nada mudou na vida deles, a não ser o nome que vem no recibo, e talvez a chefia, mas às vezes nem isso. Essa situação implica sempre que seja garantida a antiguidade ao Uhum. trabalhador. Ou seja, mesmo que até figure uma nova empresa como seu empregador, para todos os efeitos, aquela pessoa trabalha naquele sítio, não é desde ontem que veio esta nova empresa, não, é desde 2019 ou como referias. Ou seja, a antiguidade tem de ser garantida. Ao ser garantida a antiguidade, influi realmente nesta questão das férias. Não é porque entra uma empresa nova dia 31 de dezembro que o dia 1 de janeiro não tenho férias nenhumas. Calma, então, trabalhei aqui o ano 2021 completo e eu tenho em 2022 direito aos meus 22 dias de férias, naturalmente. Mas quem é que os paga? A empresa que foi embora ou a nova empresa? Bom, lá está, questões, nuances do despacho, não faço a menor ideia. Pois. Pode ficar especificado ou não entre as empresas internamente quem é que assume, porque o despacho tem exatamente esse tipo de esferas patrimoniais e de consequências. Ou seja, as empresas entre si estabelecerão quem é que paga o quê, o trabalhador tem a de receber. Ah, é obrigatório um empregador cumprir um pedido de licença de paternidade. Se eu claro, claro que é obrigatório, ou seja, a partir do momento em que alguém é pai ou mãe e declara no seu emprego com um documento, que traz até do hospital quando a sua criança nasce ou ou quando assim o solicita, o empregador tem naturalmente de acatar aquela licença de paternidade ou de maternidade que aquele trabalhador pretende gozar. Idealmente, esse trabalhador comunica até antes da criança nascer, é feito uma espécie de um plano Uhum. entre o pai, a mãe e a segurança social. Existe Eh, algum período obrigatório em que o trabalhador tem que dizer: olha, daqui a 3 meses vamos ter este plano, ou daqui a um mês, ou seja, É assim, existem vários prazos para a entrega dos formulários junto da Segurança Social ok. e depois isso tem de ser comunicado ao empregador assim que possível, realmente, para que se possam organizar também Uhum. e
celebrar um contrato de trabalho a termo com outra pessoa para que possa ser substituído se houver essa necessidade. Ok. Se calhar agora vamos falar de despedimentos, que é aquela coisa Pois, íamos bonita. ali bem lançados há pouco, não é? Íamos É. ali bem lançados com a questão dos contratos de trabalho quando são ilegais e o despedimento ilícito e tudo mais. Eu acabei por não terminar agora a ideia anterior de o que é que tem direito, afinal, um trabalhador quando se vai embora de uma empresa. Como comecei por dizer, e penso que isso ainda referi, é comum à situação em que é o empregador a despedir o trabalhador ou que é o Uhum. trabalhador a despedir-se a si próprio, são comuns uma série de créditos salariais que são devidos àquela pessoa, àquele trabalhador. Desde logo, a questão das férias, como expliquei, as férias que não tinham sido gozadas relativas a esse ano e as férias que ainda iriam ser gozadas no ano seguinte, que têm de ser ou gozadas antes do fim do contrato ou pagas. Uhum. Naturalmente que se há férias, haverá também um subsídio de férias, o que ainda não tinha sido pago nesse ano e o relativo proporcional às férias que iriam ser então gozadas no ano seguinte. Também o subsídio de Natal em termos proporcionais. Vamos supor que o teu contrato, para efeitos de exemplo, aqui, terminava no dia 30 de novembro de 2021. Uhum. Tu ainda não tinhas recebido o subsídio de Natal, porque a política da empresa recebes só Dia no 15. mês de dezembro, Exato. exatamente. E então, se o teu contrato termina dia 30 de novembro, não significa então que não tenhas direito ao teu subsídio de Natal. Não terás, é direito a Ao um mês de subsídio de dezembro. Natal completo e Exato. exatamente, terás direito aos proporcionais desse subsídio de Natal. Ou seja, se um trabalhador que trabalhe 12 meses no ano tem direito a X de subsídio perdão, de subsídio de Natal, o trabalhador que trabalha só 11 meses por ano tem direito a Y, ou seja, 11 partes. proporcionalmente a 11 partes, exatamente, de 12 avos, exatamente isso. Então, férias, subsídios de férias, subsídio de Natal, tem direito também às remunerações que sejam devidas até ao final do contrato, se ele terminar até dia 30 de novembro, até esse dia que tem de lhe ser pago os dias de trabalho, esteja ele de férias ou não esteja. E de comum será isto. Depois haverá aqui também que ver se há ou não há algum tipo de compensação a pagar esse trabalhador. Se é o trabalhador a despedir-se por sua iniciativa, tipicamente não terá direito a qualquer compensação, porque foi uma Uhum. decisão que tomou dentro da sua liberdade. Contudo, se ele se despedir com justa causa, ou seja, eu despeço-me desta empresa não porque me apetece, mas porque fui assediada, porque tenho que, não me sinto bem no meu local de trabalho. Ou seja, a lei elenca uma série de situações que consubstanciam justa causa de despedimento para o trabalhador. Uhum. Aí sim há direito a uma indenização a pagar ao trabalhador. Normalmente, quando isto acontece, é o chamado está feia a coisa por ali, não é? E diria que nunca na minha vida profissional, que apesar de curta, é bastante intensa, nunca vi uma empresa assumir, sim senhora, há aqui justa causa, eu portei-me mal, toma lá a tua compensação. Não. A empresa, o trabalhador alega a sua justa causa, por escrito, com o procedimento tem de ser cumprido e com o fundamento exposto. A empresa normalmente não aceita a existência de justa causa, e o trabalhador novamente terá de deslocar-se, terá de ir lá ter com a Tânia e com o senhor motorista ao Tribunal do Trabalho para intentar uma ação para ver reconhecida então a sua justa causa de despedimento e para que seja determinado o pagamento de uma compensação que vai ser fixada pelo Tribunal e é entre 15 a 45 dias de remuneração base por cada ano de trabalho. Entre 15 a 45 dependerá do grau de culpa da empresa naquela justa causa. Pronto. Haverá também direito a compensações e indenizações a pagar ao trabalhador quando é o empregador a despedi-lo. E a despedi-lo como? Quando não lhe renova o contrato de trabalho a termo, ou seja, eu tinha um contrato de trabalho de 6 meses e até estava bem justificado, portanto, tratava-se ali, olha, de uma substituição de uma trabalhadora grávida. Ela regressou, o meu trabalho já não é necessário, o meu contrato não vai ser renovado.
está tudo bem, está tudo legal, mas eu tenho direito a ser-me paga uma compensação pela não renovação do contrato de trabalho. Penso que neste momento está fixada em 18 dias, não quero estar a dizer nenhum disparate, estas coisas alteram-se bastante, mas penso que neste momento está fixada em 18 dias. Por cada ano de trabalho, ou seja, no caso de trabalharmos 6 meses, terei direito então a metade de 18 dias. Ser-me-á devida essa compensação no caso da não renovação e ser-me-á devida também uma compensação pela minha antiguidade, que é diferente, não são estes 12 dias, nem é aqueles entre 15 a 45, não são 18 dias, são 12. No caso de fecho da empresa, de despedimento coletivo, de insolvência, em que depois se termina ali o contrato, porque não há mesmo uma forma dele continuar, etc. Quando é que não há direito a nenhuma compensação ao trabalhador, apesar de ter sido o empregador a despedi-lo? Quando o empregador tem justa causa de despedimento do trabalhador. Ou seja, quando o trabalhador se portou mal, quando incumpriu com algum dos seus deveres enquanto trabalhador, que estão estabelecidos no Código do Trabalho, e por vezes também no próprio contrato de trabalho, algum dever lateral, e foi instaurado um processo disciplinar ao trabalhador, cumpriu todas as formalidades que são impostas a esse processo disciplinar, nomeadamente é elaborada uma nota de culpa, uma espécie de acusação, em que o empregador explica ao trabalhador o que é que aconteceu na sua ótica, que consubstanciou uma infração disciplinar ou um incumprimento do seu dever enquanto trabalhador. O trabalhador pode ou não responder, podem ou não ser ouvidas testemunhas, serem indicados meios de prova. É um verdadeiro mini processo que é conduzido pela entidade empregadora, é certo, mas que sobre esta entidade empregadora recai sempre o dever de aplicar uma sanção justa. Há várias sanções e a mais grave delas é, de facto, o despedimento sem justa causa do trabalhador. E o despedimento, peço desculpa, o Com despedimento justa causa. Isso. Esse despedimento com justa causa implicará que lhe sejam pagos aqueles créditos salariais que falámos, atenção, os subsídios, os proporcionais, as férias, mas Também não há uma o tempo compensação. de formação, também me falaram nisso. Sim, sim, é assim, está estabelecido no Código do Trabalho e depois como dizia, nas convenções coletivas, nos contratos de trabalho também é muitas vezes especificado que o empregador deve ministrar formação profissional ao trabalhador anualmente. Essa formação profissional não tem de ser, atenção, uma formação dada por uma entidade externa, pode ser, com certeza, são muito comuns as de higiene e segurança no trabalho, mas depois haverá outras específicas, técnicas dentro da área ou não. Mas também entra aqui a formação que é dada pelo superior hierárquico, como é que se trabalha com aquela máquina, como é que se aplica este produto, qual é o procedimento, ou seja, este tipo de formação, desde que depois seja emitido um certificado de formação profissional, que é assinado pelo trabalhador, etc. Quando não existe esta formação profissional, quando ela não foi garantida pelo empregador, essas horas em falta devem também, de facto, ser pagas ao trabalhador, sendo que este assunto também tem aqui várias nuances, e cada caso é um caso, é complexo falar assim na generalidade. Mas estava muito certa a tua ideia, com certeza. Então podemos voltar desculpa, eu interrompi-te. Não, então, adoro. O patrão, quando despede com justa causa, a pessoa tem Sim. direito ao subsídio de férias, subsídio de Natal e mais alguma coisa. Acho que estavas por aí. Não, e não tem direito a nenhuma compensação. Exato, não tem direito à Ou compensação. seja, não tem direito, ele tem direito aos créditos salariais, que, como disse, são sempre a base comum, os subsídios de férias, de Natal, as férias, os vencimentos que tenha de ganhar até ao fim daquela relação de trabalho, mas não tem direito a nenhuma compensação. Quando é com justa causa, o patrão não tem que dar um aviso prévio de que vai despedir o trabalhador, ou tem? O trabalhador não tem de dar o aviso prévio, tem que cumprir o tal procedimento do processo disciplinar, ou seja, no fundo trata-se aqui de um aviso prévio. Olha, Vai acontecer aqui qualquer coisa. fizeste Já agora, asneira. uma especificidade aqui muito concreta, mas penso que é gira porque referiste este assunto, no início do processo disciplinar,
ao trabalhador na nota de culpa e na carta que notificar essa nota de culpa ao trabalhador, se a intenção do empregador for aplicar a sanção do despedimento, ou seja, se a intenção for despedi-lo com justa causa, deve desde logo nesse início, na nota de culpa, ser mencionado essa possibilidade e essa intenção. Ou seja, estamos aqui, é como se funcionasse como um mini aviso prévio. Exato. Se for aplicada qualquer uma outra sanção, não é necessário referi-lo na nota de culpa. Mas se a intenção for despedir, a pessoa tem de ser desde logo mencionado, ou seja, que o caso está grave, não é? E que aquele incumprimento daqueles deveres foi de facto muito sério e que terminou, é suscetível de terminar para sempre aquela relação de trabalho. Então agora, se calhar vamos falar assim muito rápido, já que falámos deste aviso, os avisos que têm que haver quando é para rescindir um contrato ou quando a empresa nos quer despedir. Então, para falarmos muito rápido, se calhar vir aqui a história e começo pelos avisos que o trabalhador tem que dar à empresa quando se quer despedir, porque é sempre uma questão, que sou muito solicitada, tanto na minha vida pessoal como profissional, para esclarecer esta questão. Quero mudar de emprego, mas tenho que dar 2 meses à casa, mas Pois. e agora o outro patrão está à minha espera e não vai esperar por mim 2 meses, e como é que eu faço e como é que isto funciona? Tenho que mandar uma carta, não tenho. Então, Isso é muito familiar, essa conversa. não é? É uma conversa que se calhar alguém está a ter neste momento em qualquer sítio deste país, Pois. porque de facto é bastante comum e é uma dúvida que reside na cabeça de muita gente, especialmente de jovens como nós, que se calhar é a primeira vez que se despedem de um sítio e não sabem como é que isso se processa. Então, se estivermos a falar de uma pessoa que está nos quadros, há aqui uma grande diferenciação entre se trabalha na empresa há 2 anos ou há mais de 2 anos ou há menos de 2 anos. Se trabalha há menos de 2 anos, tem que avisar a empresa de que vai sair com 30 dias de antecedência. Se trabalha há mais de 2 anos, tem que avisar a empresa que vai sair com 60 dias de antecedência. O que é este avisar? É avisar por escrito, de facto, enviar uma carta, não tem que ter formalidades específicas nenhumas, não tem que dizer nada em concreto, a não ser é a minha intenção terminar este contrato de trabalho a partir do dia X. Convém Então, ser com aviso de recepção para termos ali um garante claro, que. claro, ou pode ser uma carta entregue em mão ao patrão, em que o patrão assina numa cópia que fica com o trabalhador a dizer: declaro que recebi em mãos, ou seja, desde que haja aqui uma exato. prova de que foi recebido, para que mais tarde ninguém possa vir dizer que Não me avisou. isso, não me avisou, não Não me foi nada avisou a desse tempo. dia. Exatamente, pronto. Então, há de facto ser uma carta, não tem que ter formalidades, não tem que dizer artigos do Código do Trabalho, não tem, em bom rigor não tem. Claro que fica mais compostinho, há montes de minutas na internet e também eu tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha. Não há problema nenhum em pedir ajuda aos canais especializados da ACT ou a alguém que trabalhe na área, mas tem que avisar por escrito e tem que avisar com essa antecedência que referimos. A partir daqui muitas coisas podem acontecer. Este aviso prévio que os trabalhadores têm que dar à empresa, no fundo, constitui um direito da empresa, uma garantia da empresa. Para quê? Para que se possa organizar, para que tenha algum tempo antes do fim do contrato daquela pessoa, para que encontre outra que a substitua, às vezes que lhe proporcione formação, para que substitua da forma mais airosa possível e que não cause muito impacto ali naquela empresa. Ou seja, este tempo, este aviso prévio do trabalhador, no fundo, é uma mais-valia para a empresa, é uma garantia da empresa. O que é que isto significa? Que a empresa, se assim entender, pode abdicar deste tempo. Então, eu, se de facto estava naquela situação que dava de exemplo, muito preocupada, porque quero-me ir embora desta empresa e tenho já outra à minha espera e não vão esperar por mim, e atenção, como me perguntar se não esperam mesmo, porque normalmente esperam, mas assumindo aqui que não vão esperar, que tem de ser 2 para amanhã, desconfiem sempre, se tiver de ser 2 para amanhã, isso é meio esquisito. Se não vão mesmo esperar, não vai mal ao mundo. Se eu perguntar então ao meu atual patrão se ele pode ou não abdicar do tempo de aviso prévio que eu teria de dar, ou seja, desse mês ou desses 2 meses que eu teria de dar à casa na gíria comum. Mas tem que ser um acordo entre os dois. Tem de ser um acordo, eu não posso unilateralmente impor, não é? Não, eu, a trabalhadora,
tenho de cumprir este aviso prévio, Sim. à partida. E o empregador pode dizer assim: olha, entregaste a carta, então amanhã já não vens. Pode, desde que depois aí o trabalhador, por uma questão de garantia, então fique com um papelinho escrito a dizer que foi o patrão que de facto entendeu que prescindia desse aviso prévio, que não se importava que essa pessoa saísse no dia seguinte, que não havia Não problema. não se importava que a pessoa saísse, mas agora um exemplo. Imagina que eu vou entrar ao serviço, tipo, ainda tenho o mês de novembro à espera para entrar no outro trabalho que começa dia 1 de dezembro. Sim. Eu mando a carta para o meu patrão, ele pode me dizer: olha, o mês de novembro já não vens. É assim, poder, tecnicamente, não pode. O que acontece é, se ele te assegurar todos os teus direitos, tu vais, no fundo, ficar na situação prática que ficarias se o teu contrato terminasse só Em no final de dezembro. novembro. Ok, no final de Exatamente. novembro. Isto porquê? Era aqui que eu também queria chegar. Se vamos aqui, só para acho que vais conseguir perceber com esta explicação o seguinte. Vamos aqui imaginar que a empresa não quer abdicar do seu tempo de aviso prévio, Uhum. mas quer que tu gozes as férias a que tens direito até o teu contrato terminar. Uhum. Isso significa que tu no mês de novembro também não vais trabalhar, porque tens ali 22 dias de férias praticamente para gozar, e então também não vais trabalhar nesse mês. Não, estarás de férias. O teu Exato. contrato só termina de facto no dia 30 de novembro, mas tu já estás de férias. Então não estás a trabalhar naquela empresa. Se o teu patrão entender, como dizias, dizer amanhã, a partir de amanhã não vens, ele tem que te pagar essas férias. Ou seja, vais receber o mesmo mês de novembro, mas antecipadamente, faço-me entender, porque vai ter Ok. que pagar ali 22 dias de férias, no fundo só o salário de novembro que irias ganhar se estivesse em gozo de férias. Mas se eu já tiver gozado as férias, fico um bocado desamparado. Sim, podes ficar, mas tudo na vida também representa um risco, Uhum. e não há assim muita questão. Agora, sem bom rigor se pode unilateralmente a empresa decidir, como é um direito que está na sua esfera, Uhum. o do aviso prévio, sim, pode dizer: "Eu não quero, eu abdico desse tempo, porque dá mais jeito de pôr então alguém amanhã". Pode fazer isto. São situações que não estão especificadas na lei, atenção, são interpretações, é a minha, e pronto. Pois que Como se costuma dizer, se a minha opinião não fosse boa, eu tinha outra, não é? eu conheço pessoal que estava para entrar noutra empresa daqui a 2 meses, tinha lugar daqui a 2 meses na empresa e que disse, avisou o patrão: olha, eu daqui a 2 meses vou-me embora. E o patrão: então a partir de amanhã já não te quero aqui. E eles ficaram desamparados durante 2 meses porque É como eram, digo, eles eram obrigados a dar o aviso, mas eles não queriam certo, sair naquele amanhã, momento, queriam sair daqui a certo. 2 meses. Iam só sair daqui a 2 meses, certo. Se todos os direitos estiverem completamente assegurados e todos os créditos pagos, a minha opinião é que de facto isso pode acontecer. Mas estou sempre disponível para debater com alguém que me diga ao contrário. Aí já entra aquilo que eu penso tratar-se um bocadinho do risco que é, acontece imenso, infelizmente, pessoas estarem há vários anos numa empresa, contudo não estão felizes e vão-se embora. hã e chegam a outra empresa, celebram um contrato de trabalho de 6 meses com uma suposta promessa que aquilo é uma situação temporária e depois ficam efetivos e depois a gente trata disso. E no fim de 6 meses a empresa fecha ou mandam-nos embora e ficam completamente desamparados. Mas Sem antiguidade, sem. sem nada. Evitando. Bem, acho que vamos rescindir esta conversa. Mas Haveria fica. muito mais coisas para dizer aqui em relação a rescisões e especialmente quando está na esfera do empregador, essa questão da não renovação dos contratos, mas, ah, dá para aqui muito pano para mangas. Se eu Eu precisar, reforço se eu diz. precisar de ajuda nesta área, o que é que eu posso fazer? A Era quem o é que que eu eu ia posso dizer. recorrer? A ACT tem a Autoridade para as Condições do Trabalho, tem contactos, tem um call center, disponível todos os dias úteis, uma questão de googlarem ACT contactos, vão encontrar bastante facilmente esse contacto, e é um bom sítio, para questionar o que é que eu faço, isto está certo, não está certo, como é que funciona.
De resto, para questões mais específicas, e atenção, dou aqui um especial ênfase a isto, quando no que toca a subsídios de desemprego, como é que funcionam os papéis, os prazos e etc., contactem diretamente a Segurança Social, que é a entidade que melhor pode responder nesta matéria. Por exemplo, se há algum tipo de acordo que eu fiz com o meu empregador, se vai dar ou não vai dar para eu ter subsídio de desemprego, contactem diretamente a Segurança Social para saber. Ou, idealmente, se for possível e se estiver ao vosso alcance, contactem um advogado que tenha alguma experiência nesta área. Infelizmente não há neste momento programas disponíveis para jovens terem acesso fácil a advogado, fácil ou tendencialmente gratuito, a advogados para estas questões simples e só de consultoria, mas existe sempre a modalidade do apoio judiciário que pode ser solicitado junto da Segurança Social também, na modalidade de consulta, ou seja, é possível pedir à Segurança Social que seja nomeado um advogado para uma consulta jurídica em que estas questões também possam ser esclarecidas. Este apoio judiciário é para pessoas que não tenham recursos ou que tenham fracos vencimentos e não tenham, de facto, condições para pagar uma consulta a um advogado. O ACT também tem... também se pode ir lá fisicamente. Só não referi isso porque caiu bastante com esta questão da pandemia. Exato. Eu penso que ainda não regressou o atendimento presencial. Eles têm, mas é muito limitado. Tempo de espera. Bom, já esteve em modelo de tirar senhas, já esteve em modelo de pré-agendamento. Neste momento eu penso que vai voltar a fechar completamente com as novas medidas que se avizinham. Ok, então obrigado por estares aqui à conversa connosco. Gostei muito. Obrigada também. E até a próxima. Tchau, adeus. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima.